isso vai ser um inferno. Isso aqui. Essa é brincadeira. Deixa eu ver. Faz uma cara bonita, Alex. Cadê? Eu falei bonita. Isso, deixa eu ver o seu sorriso lindo. É engraçado. Esse é o melhor lindo que você tem? É esse? É? É o máximo. É sempre uma coisa meio gayzinha, né, que ele faz. Tão bonitinho. Bom, vamos parar de brincar. Vamos trabalhar. Temos aqui hoje um convidado que já esteve aqui, falou coisas interessantíssimas sobre a Bíblia, as coisas que são do Evangelho, as coisas que são da chamada História Sagrada, que são quase lendas e mitos. E ele tem curiosidades da Bíblia e da história. Jeová Mendes, venha pra cá. E aí, Jeová, muita novidade? Muita novidade, Ju, muita novidade. Vamos começar logo, vamos entrar de sola. Sodoma e Gomorra. O que é que os homens em Sodoma e Gomorra tinham que fazer para não pagar imposto? Eles tinham uma opção, é? Só tinha duas opções. Sim. Ou pagava imposto, ou aceitava ser viadalizado, né? Sodomizado, gaitoliarizado. Ou como diz lá no... Gay o quê? Gaitoliarizado. Gay polarizado ou... Mistura de gay com... Como é que você falou também? Viadalizado. Viadalizado, gaitoliarizado. Ou no Nordeste, como é que é? E lá no Nordeste, baitoliarizado. Baitoliarizado. E o pessoal preferia o quê? Pagar imposto? Bom, foi o caso de Abraão. Abraão, por exemplo, morou em Sodoma e Gomorra. Abraão e Ló moraram em Sodoma e Gomorra, né? A Ló. Exatamente. Também, claro. Como eles não aceitaram ser, né? Não aceitaram ser sodomizados, viadalizados, gaitolializados, eles pagaram impostos. Porque o slogan entre os sodomitas e os gorromitas era dá ou paga. Imagina o que devia ter de gay que corria para morar lá. Exatamente, porque lá existia, o regime que predominava lá, Jô, não era uma democracia, uma oligarquia, uma ditadura, né? Apesar de gostar muito desse sistema de ditadura, né? Mas o sistema que predominava lá exatamente era uma gaycracia, uma viadocracia, que era o sistema que governava lá. Que interessante isso, né? E havia um ritual qualquer para Exatamente. Então, para introduzir a prática? Exatamente. Por exemplo, todo indivíduo do sexo masculino, para residir em Sodoma e Gomorra, ele tinha que, primeiramente, aceitar ser viadalizado. Mesmo pagando imposto? Não, pagando imposto. Eu já paguei! Não? Rapaz, não pagando imposto não. Pagando imposto não. Agora, é o seguinte, porque geralmente o sexo gay, o homossexualismo entre os sodomitas e os gomorritas, fazia parte da religião cananeia. Digamos assim, o Olimpo cananeu, o Parnaso cananeu, era regido por 3 divindades. Era Iã, Baal e Mote. No mundo... E Moloque, não tinha Moloque? Não, Moloque era outra coisa. Moloque não era divindade dos cananeus. Tá. E aí? Então, no panteão, digamos assim, no Olimpo cananeu, esses 3 gays, esses 3 deuses gays, né? Eles praticavam sexo diariamente. Nossa, não. Eles viviam em bacanais, coitanal, aquela coisa toda. Então, era por dever de praxe, era por dever religioso, cada cidadão de Sodoma e Gomorra, de Azama e Zeboim, que eram as outras cidades que foram destruídas naquele episódio que a Bíblia narra, então ele... Exercia exatamente. Então, cada cidadão tinha que imitar a atitude dos deuses. Então, mas a pessoa não podia seguir a religião, ser sodomita sem ser praticante? Não tinha condição, não. Tinha que praticar, tinha que ser gaitolizado. Então, quando o indivíduo aceitava ser gaitolializado, ele era levado à presença do patesi. De quem? O patesi. Patesi era o sacerdote sagrado, que também era gay, entendeu? Sim. E ali ele jurava diante do patesi obedecer todos os paradigmas, as regras da cidade. Mas vem cá, não tinha mulher nessa cidade? Não, a função da mulher era só de procriar. A mulher só tinha função de procriar. Mas para o prazer sexual mesmo, só podia ser entre homens. E não era com animais também? Porque tem um negócio... No caso dos gomorritas, os gomorritas todos eram zoófilos. Eles praticavam a zoofilia.
eles costumavam, então, fazer sexo com animais. E aí ia de quê? Da galinha até o peixe? Tudo. Ovelha, cabra, camelos, dromedários. Dromedário? Dromedários também. E dromedário é difícil você escolher um que seja mais bonitinho, não é? Todos são O que feios. vier... Exatamente. Então, Jô, o que acontecia? O indivíduo aceitava ser viadalizado, então era levado à presença do patesi, e o patesi o conduzia a um lugar chamado Lupaná. Sim. Lupaná. Lá no Lupaná tinha sempre uma equipe de plantão, um grupo priapista. Entendeu? Sempre prontos para executar. Os priapistas estavam sempre com os seus membros, né, genitais em ereção, esperando chegar o candidato. Sempre em ereção? Sempre. Andava sempre com os seus... Cansaço isso, imagina. Pois é. E aí o indivíduo era deflorado, né? Como diz lá no Nordeste, lá em Fortaleza, era um descabaçado. Depois que o indivíduo era descabaçado... Eu prefiro deflorado. Exatamente. O deflorado é com uma flor. Exatamente. Né? Recebia uma plaquinha de cerâmica, né, digamos assim, Jô, que fosse a primeira carteira de identidade do mundo, a primeira cédula de identidade do mundo. Era de cerâmica. Chamado óstraco. Né? Óstraco? Óstraco, né? Então, nessa plaquinha, vinha o nome do indivíduo e vinha um código especificando se o indivíduo já estava ou não viadalizado. Entendeu? Olha, que coisa bem organizada isso. Aí é o seguinte, então, porque existia dentro da cidade, Jô, uma espécie de polícia, a chamada... Acho que eu ia perguntar aqui. Exatamente, Chamada... a Rota Peniana. Rota Peniana. A Rota Peniana. É o seguinte, essa Rota Peniana, ela ficava circulando na cidade. Naquele tempo, Jô, na antiguidade, você é um homem muito culto, você é um homem preparado. Imagina, que essa parte eu não conheço. Você conhece muito da história. É a sua humildade, você conhece muito de história. Não, mas nessa área eu não sou especialista. E então, aí? as cidades eram cercadas na antiguidade. As cidades eram cercadas. Então, muros. Exatamente. Então, a rota ficava circulando em torno da cidade, a Rota Peniana, todo o mundo com todos os policiais, né, da rota. Andando também em estado de direção? Exatamente. Porque se pegasse um indivíduo ilegal ali mesmo ele era deflorado. Entendeu? Gente, mas peraí. Então, independia... Isso era um exercício que eles faziam? Como é que eles conseguiam esse negócio de estar sempre em estado de direção? Aliás, se você tiver a receita disso também, que eles usavam, a gente pode ganhar uma fortuna com isso. Exatamente. Independia de gostar ou não gostar, era sempre ali em posição. Geralmente os policiais da Rota Peniana eram indivíduos na faixa de 18 a 25 anos. Mas mesmo assim, para andar o tempo todo... Agora, por exemplo, um turista incauto que chegasse... eu vim visitar... Era... Não tinha... Era degradante, né? Nossa, só não tinha... Meu pé me dói, não tinha desculpa. Exatamente, era terrível, né? Era terrível. E lá naquela época, João, ninguém chamava como chamou. Eu não tenho nenhum preconceito contra gay, você sabe? Não, evidente. Escute bem, mas naquela época, João, não se chamava viado nem gay, né? Era chamado de berdeste. Lá em Sodoma e Gomorra. É tanto que os sodomitas se perguntavam entre os outros: irmão, tu já estás ou não berdechado? Berdeste. Berdeste. Que quer dizer o quê? Tem uma tradução? Significa penetrado, arrombado. Quer dizer, Deus tinha lá os seus motivos quando botou aquilo abaixo. Quando tocou fogo lá. Mas o anjo que desceu para botar fogo, para destruir as duas cidades, ele não chegou a entrar na cidade. Não, então, não, ele tocou fogo em cima senhor, dele. eu farei, mas de longe, né? Já fez e já... Dizem até que aquilo tem uma aparência de explosão nuclear. Com certeza. Aliás, tinha muito betume naquela região. Betume? Betume, o betume pega fogo. Betume. Eu pensei que também era uma outra qualificação do Berdeste. Betume era muito usado na antiguidade, né? Você sabe que Noé calafetou a arca com betume. Tá a referência lá na Bíblia, né? Mas Noé não chegou a botar combustível, a se abastecer ali perto de Sodoma. Porque Noé foi 352 anos antes de Abraão. Esse período de destruição de Sodoma e Gomorra foi no ano 2000 a.C., quando reinava na Caldeia, na Babilônia, o rei Hammurabi. Mas quando veio o anjo, só Ló e a família de Ló escaparam.
E escaparam e se olhasse para trás, ela virava pão de ló. Não, e outra, estátua Jô, de sal. exatamente. E outra coisa, Jô, é porque Ló não queria sair da cidade. Foi preciso Não, os anjos ótimo. agarrarem-no pelo braço e sair arrastando. Bora, salva a tua família. E salvou só Ló e as suas duas filhas. Porque E, a mulher e de Ló saiu numa boa, só, não, Não. Berdeste. Chamando a polícia, Berdeste, aqui. Ele não era berdechado, ele não estava ainda berdechado, ele não estava berdechado. porque ele pagava imposto. Exatamente, ele pagava imposto, né? Então era desse jeito. Então, geralmente o sodomita perguntava para os outros, chegava um estranho e dizia assim, irmão, estás ou não berdechado? Já estás ou não berdechado? Que bonitinho, mas tira a mão. O que acontecia... Não, Jeová, com todo respeito. O que...